Quem é mais importante? Quem tem um dom? Quem tem 2 dons? Ou quem tem 3 dons? Lição 1, segundo trimestre. O título é E deu dons aos homens. Esta lição tem o textuário seguinte. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você não esquecer, vai deixando aí, se você já gosta, sabe que gosta mesmo do trabalho, gosta de assistir as lições, deixa aí seu like. Não se esqueça, curta, comente, compartilha e também verifica se você está inscrito no canal, se é esse o seu desejo, porque às vezes alguém se desinscreve. Então, se você estiver inscrito, tem que ficar lá inscrito. Em cinza, porque se estiver em vermelho, você não está inscrito. Posso contar com sua ajuda? Glória a Jesus. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo, quem é o noivo? Jesus, venha buscá-la. A leitura bíblica em classe será em 2 epístolas de Paulo, a epístola aos Romanos e a epístola aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8 e 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7, que passo a ler e comentar agora. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse termo não é muito usado no português fora da Bíblia, né? Temperança, mas é o equivalente ao domínio próprio. É esse o sentido desse versículo. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E aí eu deixo aqui na tela esse quadro correspondente, já que são 7 dons aqui que são enfatizados, né? Então, as correspondências. Ministério, ministrar. Ensinar, dedicação ao ensino. O que exorta, exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos também a 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. Então, é importante aqui nesses 4 versículos, essa ênfase que se trata do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, do mesmo Deus, e o dom é para o que for útil. E o que é útil, é claro, útil segundo os princípios, os fundamentos, segundo a palavra de Deus. O objetivo geral da lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da Igreja. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam por meio dos crentes para o seu bem comum. Para quem, porventura, não conhece esse termo, né? Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia de estudo. O que é isso? É uma Bíblia comentada. Eu tenho um exemplar e a minha foi daquela primeira geração, né? Eu tinha assistido muito os anúncios quando eu estava para lançar e pelo que eu entendi da linha que ia seguir de comentários, eu fiquei muito entusiasmado. Então, quando eu soube que tinha lançado, eu fui logo tratar de conseguir a minha. Consegui. E sou muito feliz com ela, mas só que ela é pesada, tem uma capa pesada. E depois vieram as versões mais modernas, são bem mais leves, mais práticas para carregar, transportar, enfim. Mas o conteúdo é o mesmo, mas é só para entender. Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia comentada, e que tem esse nome e, evidentemente, produzida, né, pela CPAD e orientada pela CGATB, é o perfil dessa Bíblia. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda a criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Aí aqui nós usamos uma expressão também que precisa ter muito bem isso em mente. Corpo de Cristo. De que a gente está falando? Corpo de Cristo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a cabeça da Igreja e o corpo de Cristo é a Igreja. A Igreja aqui, a reunião de todas as pessoas que estão em Cristo em toda parte do mundo. Isso não é porque eu quero, não. Está escrito desse jeito. Vou deixar a referência aí também. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, os dons na Bíblia. Capítulo 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Capítulo 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, isso é importante, facilita muito o entendimento quando a gente tem isso em mente, quando a gente vai ler, principalmente o Antigo Testamento, né? O Espírito Santo se apresentava com abundância, com fartura, com intensidade a 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Somente a essas 3 classes. Não é que só se apresentava a eles, mas com abundância, com intensidade. E as outras pessoas,
quando se apresentava o Espírito Santo, era com intensidade menor. É disso que está falando esse parágrafo que acabamos aqui de ler. Ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar em Filipenses 4:15. Esse versículo nós vamos ler ao final da lição. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Já falei em várias lições, né? Mas sempre tem alguém que pode estar chegando aqui a primeira. Esse Espírito, quando aparece assim de forma determinada, Espírito ou antecedido de preposições, que aí forma do Espírito e o artigo. Artigo definido masculino. Então, do Espírito e a preposição, né? No Espírito e assim por diante. Se refere ao Espírito Santo e deve ser grafado sempre com o E maiúsculo, é nome próprio. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons materiais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los, a buscar os dons, e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. A síntese desse tópico 1, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Capítulo 2. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Aqui a gente já pode adiantar a pergunta que a gente fez de abertura. Quem é mais importante? Quem tem um dom, quem tem 2 dons ou quem tem 3 dons? Talvez aí alguém tenha respondido 3, né? A melhor resposta seria, se a gente estiver falando de 3 pessoas, as 3 são importantes diante de Deus, porque o dom é dado por Deus à igreja e para ser administrado, evidentemente, pela pessoa que o recebe. Então, quando chega nesse ponto aqui, é importante até para as pessoas que não têm ainda muita convivência com a Bíblia, que pode estar assistindo, é bom entender isso. Todos nós somos igualmente importantes para Deus, mas a gente ainda vai explorar um pouco mais isso
Daqui a pouco eu aprofundo um pouquinho mais. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Essa expressão aqui, comunhão dos santos, significa a comunhão da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão dos irmãos. Também em algumas lições eu reiterei várias vezes isso. Esses santos, quando se refere a pessoas, deve se referir sempre a grupo. Não é teologicamente defensável a gente conceber santo no singular para uma pessoa, né? Haja visto até a própria Bíblia nos exemplos que ali apresenta. Pedro escreve, se referindo a Paulo: nas epístolas de Paulo há pontos difíceis que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. Ele fala a epístola de Paulo, ele não fala epístolas de São Paulo. Vou deixar aí no quadro, na tela também, para poder você não esquecer mais disso. Da mesma forma, quando Paulo se refere a Pedro, ele também não fala São Pedro, ele fala Pedro mesmo. Olha só, e tive que resistir a Pedro porque ele era repreensível. Então, ele não fala de São Pedro, ele fala de Pedro mesmo. Lucas, que escreve o Evangelho, Paulo se referindo a Lucas diz assim, todos me abandonaram e só Lucas está comigo. Em nenhum momento ele fala São Lucas. E assim por diante. Nas narrativas, quando tem a transfiguração, a Bíblia diz que Jesus levou consigo tão somente a Pedro, Tiago e João. Não aparece em nenhuma tradução São Pedro, São Santiago, São João, não tem nenhum lugar disso. Então, isso é muito importante. Agora, quando estiver em grupo, aí sim. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Então, quando tem 2 ou 3 ou mais, evidentemente, aí a gente pode falar, ali está acontecendo uma reunião de santos. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Abre aspas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Fecha aspas. Os dons listados em 1 aos Coríntios 12, 1 aos Coríntios capítulo 12, são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Aí um parêntese. Quando você ouvir a expressão no meio evangélico de 9 dons, a pessoa que usa essa expressão está se referindo a esses dons que estão listados aqui, em 1 Coríntios capítulo 12. A gente poderia dizer, né, são 9 grupos de dons, porque aparece até aqui alguns no plural, como o caso de curas, operação de maravilhas. Então, são grupos. Mas então, quando se fala 9 dons, o irmão tinha 9 dons, parece até um exagero isso, mas se for pelo menos a referência a que se refere isso, por que 9? Por que falou 9, não falou 10? Por que falou 9, não falou 8? Pelo menos isso é porque está se referindo, a pessoa que falou isso estará de olho nessa listagem que a gente acabou de ler aqui. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem
algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Vida pregressa são os antecedentes, tá? O histórico da pessoa. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas locais não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Ouvi de um pastor bastante famoso no meio evangélico, pentecostal, uma afirmativa que ajuda até no entendimento da importância disso que a gente leu aqui. A questão do ensino, né? Ele costumava dizer: o estudo, a leitura sem oração forma um legalista. E a oração sem o cuidado do ensino, o cuidado do aprendizado, sem a leitura, a prática da leitura bíblica, faz um fanático. Eu acho que isso aí vai responder, no mínimo, a maioria dos casos de problemas que a gente possa encontrar nessa área aqui. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 categorias. Os propósitos de o Senhor concedê-los à Igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Uma lembrança, essa é a lição 1. Então, nossas lições elas sempre vão de 1 a 13. Evidentemente que nem sempre eu consigo comentar as 13 dentro de um trimestre, né? Esse trimestre passado eu comecei, acho que da lição 5. Depois que chega a 13, a gente retorna para 1, logo na semana seguinte. Depois da lição 13, a lição que sucede, por óbvio, é a lição 1. Não existe lição 14. É a 1, mas porque a gente está mudando de trimestre. Também é importante a gente dizer que na lição 12, portanto, 2 lições para trás, né? Nós estamos na 1, teve a 13, a 12. Lição 12, a urgência do discipulado. Falei sobre o título de apóstolos em nossos dias, então não vou voltar nesse tema aqui, mas se você tiver a curiosidade, não se lembra, só você ir lá. Aí é só olhar o tempo aqui dessa aqui e você vai ver a lição 12 com um tempinho parecido ou um pouquinho atrás. Lição 12 é a urgência do discipulado. E aí eu tenho uma parte lá que eu vou dar uma boa explicação sobre esse ministério de apóstolo em nossos dias. A síntese do tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente,
dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Aqui eu acrescento, os dons são, primeiramente, de Deus, em segundo lugar, da igreja e em terceiro lugar, do vaso, da pessoa. Sendo que a pessoa, o vaso que detém o dom, compete a administração do dom. Então, esse negócio de vem aqui para você fazer isso, vou não sei aonde para fazer acolá, aí é você que tem que decidir se é aconselhável, se é razoável, se Deus vai se agradar, não vai se agradar, se você está em condição, a condição física do vaso também é importante, tudo isso há que se levar em conta. Então, esse aspecto pode ajudar em muito. Capítulo 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Eu não sei se vai aparecer uma oportunidade melhor para dizer, mas eu sou um pouco resistente a esse jargão de chamar a igreja de Corinto de igreja problemática, de igreja muito difícil. A igreja de Corinto tinha problemas como toda a igreja tem problema. E aí agora a gente está falando de igreja local. Toda igreja tem problema. Eu lembro de um pastor, já dorme no Senhor, também foi meu professor de escola dominical, e ele fazia uma paráfrase daquele ditado, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Aí ele dizia, pequenas igrejas, grandes problemas. Era a maneira dele demonstrar que mesmo quando a igreja tinha uma quantidade pequena de membros, ela tinha lá também suas dificuldades. Então nós vamos aqui continuar estudando, né, sobre a igreja de Corinto, mas eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Ela tinha seus problemas e aí Paulo aproveitou para doutrinar as pessoas que ali estavam. E claro que as lições da igreja de Corinto se apresenta, eu creio que na maioria das outras igrejas, porque os textos ali, os ensinamentos de Paulo, passam a fazer parte das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, então certamente que vale para todos nós. O que é mais uma prova de que era uma igreja comum, como uma igreja local. Talvez tivesse um pouquinho mais de problemas do que uma outra que a gente for comparar e talvez tivesse um pouquinho de menos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente achar que por ter o problema a gente não deva enfrentar os problemas. Aí é outra coisa. É só para a gente saber ter clareza assim na hora de abordar uma coisa e outra. Um argumento utilizado pelos cessacionistas são pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, foi explicado, né? Mas cessacionista é derivado de cessar, ou seja, de interromper, de parar. E aí tem
mesmo no meio evangélico, evidentemente, né? Mas tem os irmãos que defendem que os dons espirituais foram até o primeiro século da igreja e depois disso não se repete. Não tem base bíblica para isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente respeita, e o que está sendo colocado aqui no parágrafo é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é importante é o dom, quem é importante é o dono do dom na sua origem, que é quem? Que é Deus. Nós somos todos vasos, e eu até já respondi a pergunta, né? Ter um dom, ter 2 dons, ter 3 dons, isso aí não torna uma pessoa mais importante do que a outra. O importante é ser nova criatura, é ser nascido de novo. Esse que é o dom mais importante, esse é o dom que faz diferença, porque esse é o dom da salvação. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local, tal como explicamos, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Diferença entre graça e misericórdia? Pela graça, nós recebemos aquilo, eu recebo, você recebe. Aquilo que não merecemos. Você recebe o que não merece, eu recebo o que não mereço. Recebemos aquilo que não merecemos. E misericórdia é que, pela misericórdia de Deus, nós deixamos de receber, no caso, as punições, deixamos de receber aquilo que merecemos. Eu deixo de receber as punições que mereceria, você deixa de receber as punições que mereceria. Nós deixamos de receber aquilo que mereceríamos, no sentido negativo. Então, essa é a diferença, graça e misericórdia. Aqui, a gente falou de graça para você aproveitar e guardar, não esquecer mais isso. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala de amor, de 1 aos Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que fala de dons, e o capítulo 14, que faz uma larga exposição sobre dom de línguas e dom de profecias. Os dons, nesse conceito amplo, como estamos estudando, acaba me lembrando de como o Senhor trata a questão de falhas e consequências. E aí eu me lembro do caso de Moisés. Isso é uma história que está narrado em Números, 4º livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 20, versículos de 1 a 13. O povo de Israel, sob a liderança de Moisés, havia saído do Egito. As pessoas já haviam cruzado o Mar Vermelho e estavam peregrinando já no deserto. Esse capítulo ele inicia dizendo que eles chegaram a determinado lugar ali no deserto, em Cádiz, e Miriam
irmã de Moisés. Eram 3 irmãos: Arão, Moisés e Miriam, sendo Moisés o caçula. Então, esse capítulo ele inicia dizendo que, logo no versículo 1, capítulo 20 de Números, ele inicia dizendo que Miriam morreu e ali foi sepultada. Então eu creio que Moisés, assim, emocionalmente, até poderia estar um pouco abalado, emocionalmente, né? Já tinha gravado a lição passada, aí a gente soube do passamento de uma irmã muito querida no meio evangélico aqui em Brasília, e eu particularmente tinha o privilégio, tenho ainda, né, o privilégio de ser amigo da família, e enfim, e partiu para o Senhor. Então eu lembrei daquele versículo que diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Certamente traz desgaste emocional, traz tristeza. Tudo isso é verdade. Eu creio que em maior ou menor grau isso estava acontecendo com Moisés. E aí aconteceu que o povo começou a murmurar com Moisés porque não estavam tendo água. Imagina, no deserto, sem água, né? Não estavam tendo água, a ponto de chegar: Moisés, para que nos tirou do Egito? Era melhor que ficássemos lá, pois pelo menos lá teríamos água para beber. E aí Moisés falou com o Senhor, e o Senhor disse para Moisés: olha, vá até a rocha e ali fale para a rocha que ela dê água, e então todos saciarão a sede. E enquanto Moisés ia para lá, Moisés e Arão, para se aproximando da rocha, o texto dá a entender que as pessoas do povo ali, em alguma certa quantidade, né, mais de um, ali com aquela murmuração: por que nos tirou lá do Egito e agora vamos nós, nossos animais, vamos todos perecer de sede no deserto? E aí Moisés parece que se enfureceu e virou para eles: por acaso vocês acham que a gente poderia tirar água dessa rocha? E pega com um cajado e dá aquela pancada na rocha. E por isso que se diz que o nome de Jesus no Antigo Testamento, quando chega em Números, diz que em Números ele, Jesus, é a rocha ferida. E aí Moisés dá aquela pancada na rocha. Pá! Bebam água então! Quando ele bate na rocha, a água jorra de dentro da rocha. E aí as pessoas bebem, ficam todos felizes, saciar a sede no deserto, coisa boa. Ficam todos felizes, mas teve um problema nisso aí. Deus virou para Moisés e disse: olha, porquanto você não me santificou, também você não vai entrar na terra prometida. Falou para Moisés, porque Deus mandou Moisés falar à rocha e Moisés deu uma pancada. Como o plano de Deus era preservar o povo de Israel, não permitir que eles morressem, assim mesmo Deus operou o milagre, mas cobrou de Moisés. E Moisés definitivamente, o texto depois, quando chega no livro seguinte, Deuteronômio, apresenta Moisés ainda orando ao Senhor, do tipo assim: Senhor, que tal se reconsiderar aquele episódio? Não seria possível eu também entrar, o Senhor me perdoar? Aí Deus diz: Moisés, já basta, não me fale mais nesse negócio. Você apenas vai ver a terra. Então o Senhor orienta, Moisés sobe no monte, consegue ver a terra prometida, à distância evidentemente, e se aproxima dali os momentos finais. Durante muito tempo eu olhava, lia essa passagem e ficava assim meditando com Deus. Mas parece que essa penalidade foi muito dura. Moisés errou, mas
nem parece que tenha sido um erro tão grave assim. E depois de tantas coisas que Deus fez por meio de Moisés, como por exemplo, as 10 pragas lá do Egito, e Moisés veio conduzindo o povo, teve as batalhas, enfim, essa comunhão tão bonita ao longo da história do povo de Israel, sob a liderança de Moisés, liderança humana, e conduzidos por Deus. Houve uma falha, houve um deslize de Moisés. Por que o Senhor cobrou tão caro? Sabe o que eu aprendo? Na maioria dos países, talvez até todos, os pecados, no caso as infrações legais, ou os crimes que sejam, eles são determinados, são punidos conforme a intensidade, conforme o tipo de crime. Por exemplo, determinado país, ele apresenta uma penalidade. Por exemplo, um crime de roubo. Uma pessoa que entrou numa loja, pegou ali um bem valioso, conseguiu abrir a porta, arrombou a porta, não importa, pegou o bem e saiu. Nesse caso aí seria furto, roubo é se for acompanhado de violência, o que a gente costuma chamar, por exemplo, de assalto. Aconteceu. Determinado lugar, ele vai ser preso, aí vai ser condenado, aí tem lá o código chamado Código Penal, que vai dizer há quanto tempo de prisão ele deve ter. Aí vamos dizer, por exemplo, vai ser condenado e tem lá no código que diz que a pessoa que for pego nesse tipo de crime tem que ser condenado, vamos supor, de 3 a 5 anos. Toda pessoa que cometer esse crime num país de igualdade, de condições e tudo mais, a tendência, sendo pego o infrator, ele vai receber uma penalidade disso aí, de 3 a 5 anos, se essa era a lei, era o que estava previsto no Código Penal daquele país, que pode eventualmente também ter outro nome, mas era o que estava previsto ali na lei. E, evidentemente, se tiver uma outra falha, por exemplo, tem lugar que não pode jogar papel no chão em praça pública, que a pessoa pode ser presa. E aí, geralmente, se a pessoa for jogando um papel no chão, ela pode ser cobrado dele uma multa. Talvez, se for reincidente, a multa seja maior, ou seja condenado ali a cesta básica, ou seja, a penalidade vai ser menor, porque está sendo considerado, quando foi feito aquele código penal daquele país, está sendo considerado que jogar papel no chão é uma infração de menor gravidade do que um furto, do que um roubo. Tem toda uma lógica, alguns podem concordar, outros não concordar, mas no geral vai ser assim que vai funcionar. No caso da comunhão com Deus, e que fica bem claro no caso de Moisés, é que Deus cobra as consequências do pecado. Como é que Deus vai cobrar? Em função da intensidade do pecado. Tem até um jargão aí que também aproveito logo para dizer que não se deve repetir isso. Não existe pecadinho nem pecadão, pecado tudo é pecado, tudo é o mesmo pecado. Não é assim não. Não é assim não. Os códigos penais dos lugares fazem diferença e Deus também faz diferença, tá? Então, existe a intensidade do pecado. Dentro disso aí, Deus cobra as consequências em função da intensidade. Mas, paralelamente, Deus também leva em conta quem foi que cometeu o pecado. E aí, é o inverso do que acontece em alguns países, como, por exemplo, no Brasil. No Brasil tem a lei de a pessoa que tem curso superior tem direito à prisão especial. No caso de Deus é ao contrário. Quanto maior o entendimento, quanto maior a comunhão com Deus, para o mesmo pecado, Deus dará uma punição mais séria. No caso de Moisés, há uma passagem anterior que Deus fala principalmente para Miriam e para Arão, que eram seus irmãos,
E Deus diz assim, olha, se houver profeta em Israel, ou sonhador, eu falo com eles por visão ou falo com eles por sonho, mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu falo boca a boca. A intimidade de Moisés com Deus era muito grande. A importância que Deus colocou sobre os ombros de Moisés era muito grande. A aliança que a gente chama, né, de aliança mosaica, mosaica derivado de Moisés. A aliança mosaica era algo mais intenso, era algo maior do que as alianças dos antepassados de Moisés. E a única maneira de eu entender por que a penalidade acaba sendo essa, não entrar na terra de Canaã, é exatamente isso. Tal era a comunhão de Moisés com Deus, que Deus considerou que, por ser Moisés, aquela falha não deveria ter sido cometida e aquela falha era mais grave do que a gente consegue enxergar, na maioria das vezes, com os nossos olhos humanos. Por essa razão, Moisés não entrou na terra prometida. A síntese do tópico 3, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Concluindo, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. O último apóstolo aqui está se referindo ao último apóstolo daquela geração do primeiro século, aqueles apóstolos que foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. Tem o apóstolo Paulo, que tem uma chamada um pouco diferente, mas não compromete o seu apostolado em relação a dos outros. E aqui, de novo, eu reitero, que eu fiz até uma boa diferença entre o que era esse título de apóstolo no primeiro século e o do que ele pode ser nos nossos dias. Já citei a lição onde você pode ver isso se você ainda não viu. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Aproveitando a oportunidade, vamos meditar um pouco nos versículos de 8 a 16 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Isso vai nos ajudar muito a entender o versículo 8, que é o texto áureo da lição, mas que foi lido lá no início. Então vamos aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. Do versículo 8 ao versículo 16. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Esse versículo aqui ele já carrega aí um certo grau de dificuldade para a hermenêutica. O que significa isso aqui? Subindo ao alto. Quem que subiu? Foi Jesus que subiu. Levou o cativo, o cativeiro. Jesus subiu, Jesus foi elevado ao céu, foi a lição até passada. Isso foi visto aí por mais de 500 irmãos. E esse levou o cativo, o cativeiro, as pessoas tem mais de uma hermenêutica, interpretação disso aqui. Mas eu acho razoável dizer que Jesus desceu, como está no versículo seguinte. Antes de subir, ele desceu. Porque vamos ao versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E então é razoável a gente dizer que Jesus então desceu onde estavam as pessoas
que estavam sepultados, isso é uma dimensão espiritual, daqueles que dormiram na promessa, como diz o escritor aos Hebreus, e Jesus levou todos eles agora transportados para o paraíso. Mas ainda voltando ao versículo 8, ele termina dizendo que e deu dons aos homens. Quem foi que deu? Deu o próprio Senhor Jesus, que deu dons aos homens. Então, de novo, o dom vem de Deus, o dom é dado por Deus, mas a gente tem que ter clareza disso. Eu tenho porque eu busquei, eu tenho porque eu isso, eu aquilo. Não. O que faz a diferença é que o dom é de Deus, Deus escolheu você e Deus te entregou. Aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11, e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então são 5, aí são chamados os dons ministeriais. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Também há algumas variáveis de interpretação quanto a essa expressão, né? Cheguemos a varão perfeito. E alguém vai dizer, como perfeito, embora Deus diga, seja santo como eu sou santo, aí seria para a gente ser igual a Deus. Aí seja perfeito, em outro local, o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, sede perfeito, sede de um mesmo parecer. Ora, eu entendo que essa orientação, ela é o que a gente chama de uma utopia, no sentido de que isso é uma diretriz. Esse é o rumo para onde a gente deve olhar. Olhar para a perfeição e, se por algum momento deslizar, saber que precisa corrigir. Isso é muito comum nos navios, né? O navio, quando ele está andando de um ponto ao outro, ele vai traçar aquele rumo, mas à medida que ele vai navegando, pode ser que por ação do vento, de correntes, é possível que ele saia um pouquinho do rumo. E quando ele sai, faz o quê? Uma correção de rumo. Assim deve ser também a vida do crente, a vida do cristão, em relação a esse ser perfeito, ou atender a essa recomendação, como está escrito, né? Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Até porque esse também sede santo, ele está no plural, tá? Então é uma ordem dada para o grupo, por isso que eu falei. A reunião é uma reunião de santos, mas santo e perfeito, essas coisas acabam ficando muito parecidas. Mas nesse caso aqui, é bem enfático mesmo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ou seja, o crente tem que estar atento ao que realmente é Bíblia e o que não é Bíblia, o que é ensino bíblico e o que não é ensino bíblico, para poder fazer a diferença entre uma coisa e outra. Eu já disse, né, em algumas lições passadas, mas insisto nisso. A responsabilidade do que faz e do que deixa de fazer é sempre da própria pessoa. Não vai adiantar no dia do tribunal de Cristo, que é os crentes que forem arrebatados, onde vão estar, todos ali serão absolvidos, ninguém será condenado. Mas aqueles que ficarem para o juízo final, que não aceitarem a Jesus, principalmente os que não aceitarem Jesus, forem para o juízo final, se não aceitar Jesus, vão para o juízo final. Se for para o juízo final, serão condenados. Então, nesse caso, o que acontece é que não vai adiantar dizer, eu fiz isso, isso e isso, que agora eu sei que estava errado, mas foi porque fulano mandou, foi porque fulano me orientou. Ainda que diga, foi porque o pastor me orientou. Não vale.
A palavra de Deus nesse caso é: com ele eu já tratei, eu vou tratar daqui a pouco, mas agora estou tratando com você. É assim que funciona. Então a responsabilidade é de cada um. É o princípio que acontece, por exemplo, nas nossas leis aqui no Brasil e na maioria dos lugares. A ninguém é dado desconhecer a lei. É o princípio que temos. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Se você gostou, dê o like, curta, compartilhe, vê se você está inscrito no canal, se essa é a sua intenção, né? Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.